Boa noite para você de casa. O NTV News agora. Após série de incêndios, bombeiros registram nova ocorrência de fogo em vegetação que atingiu cerca de 1.500 metros quadrados no bairro Santo Antônio. E a gente vai mostrar também. Motorista fica ferido em acidente com caminhão que transportava água para distrito em Patos de Minas. Foragido da justiça é preso com cocaína em frente à escola. Comando da Polícia Militar fala sobre o combate aos crimes violentos em Patos de Minas. Professores e estudantes participam de ação para a conscientização sobre a campanha Setembro Amarelo. Morador pede providências para manutenção de praça. Eleições 2024. Instituto divulga pesquisa de intenção de voto em Unai. Justiça Eleitoral realiza teste público em urnas eletrônicas em Patos de Minas. E o aumento na busca por crédito entre empresários do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. A gente vai falar também de uma ação feita pela Polícia Civil e pela Polícia Militar agora no final da tarde e sobre os resultados desta operação. O NTV News está começando. Um caminhão pertencente à Copasa tombou na LMG 743 nas proximidades da comunidade de Poços do Chumbo, meio rural de Patos de Minas. Um caminhão que prestava serviço para a Copasa capotou na LMG, bem próximo ao distrito de Pindaíbas. O caminhão, que estava carregado com água que seria distribuído para a população local ali daquele distrito, acabou perdendo o freio ali no caminho até o distrito de Pindaíbas e o motorista então não conseguiu ali, após perdida do freio do caminhão, e acabou saindo da pista e capotando. Quem passou pelo local conseguiu socorrer o motorista, que foi levado até o Hospital Regional Antônio Dias. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local, realizou todo o procedimento de fiscalização no caminhão e logo em seguida liberado para que a Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais pudesse fazer o procedimento de retirada do caminhão no local. A situação ali foi logo depois, na LMG, após ali bem próximo, já chegando ao distrito de Pindaíbas, na conhecida famosa Estrada do Leal, e aí acabou capotando o caminhão que estava carregado com água que seria distribuído ao distrito de Pindaíbas. O motorista, que acabou sofrendo ferimentos leves, mas precisou ser encaminhado ao Hospital Regional Antônio Dias. Ele é motorista de 34 anos, precisou ser encaminhado ao Hospital Regional Antônio Dias com alguns ferimentos. Logo em seguida tudo foi encaminhado. A expectativa é que a Copasa possa enviar um novo caminhão para o mesmo local do distrito de Pindaíbas para que possa ser fornecido ali água para a população local. Um homem de 24 anos que estava foragido da justiça foi preso com droga nesta quarta-feira no distrito de Guarda dos Ferreiros. Segundo a polícia, ele estava parado em frente à escola Hermenegildo Ladeira. Ao ser abordado, foi encontrado com ele esta embalagem plástica contendo cocaína. E durante os levantamentos ficou constatada a existência de um mandado de prisão do estado do Amapá expedido contra ele. O comando da Polícia Militar falou hoje sobre as ações em combate aos crimes violentos que têm sido registradas em Patos de Minas. A Polícia Militar tem atuado bastante em Patos de Minas nesse ano, né? Diversos são os números de homicídios que vêm acontecendo e diversos outros fatos. O último, que assustou muito a população, tiros à luz do dia, tentativa de homicídio bem no centro de Patos de Minas. A gente está aqui com o comandante da Polícia Militar, Tenente Coronel R. Santos, que tem mais detalhes sobre esse caso. Tenente, eu queria que o senhor falasse como é que tem sido a atuação, como é que a Polícia Militar, claro, tem preparação sobre isso, mas recebeu a informação de que tiros à luz do dia e no centro que tem uma movimentação muito grande naquele momento. Sim, nós recebemos as informações e a partir do que chegou para a Polícia Militar, nós já olhamos as câmeras do olho vivo ali e monitoramos os autores saindo de moto. A placa foi visualizada com clareza, então a partir daquela placa foram levantadas outras informações conjugadas com informações obtidas pela vítima, pelo nome da vítima, o histórico de ocorrência que ela tinha, e nós chegamos aí a dois suspeitos que provavelmente são os autores realmente, até porque a presença daquela moto os coloca naquele local, as características físicas deles batem com as características físicas dos suspeitos que foram levantados, e tudo por conta de uma briga de terra que teve em Paracatu,
uma disputa, tudo que leva a crer é uma disputa por terras, em que a vítima dos disparos estava ganhando uma demanda judicial, supostamente ganhando uma demanda judicial contra o avô dos suspeitos. O que a população pode esperar, né? Às vezes fica um pouco a questão da insegurança e tudo, mas a Polícia Militar já vem mostrando com diversas operações que vem sendo realizadas a demonstração, né, de segurança para a população. Na verdade, um fato como esse, ele atrapalha com o trabalho de muito tempo que a Polícia Militar vem executando. Então, ele traz uma sensação de insegurança que ela é inegável, né? Todos que veem a ação, ou que estavam próximos ali, ou que mesmo veem aquelas imagens, né? Eles se sentem realmente inseguros. Isso é natural, né? Essa sensação, principalmente pós-crimes com certa gravidade. Ocorridos ainda da forma com que ocorreu e no centro da cidade, no horário que ocorreu, eles amplificam essa sensação de insegurança. O que eu posso passar para a população é que o policiamento ele estava disposto no terreno, estava cumprindo ali as suas determinações de cartão-programa, ou seja, naquilo que o comandante de setor definiu como uma possibilidade de crime, a gente colocava as viaturas de forma estratégica para inibir o crime, mas é óbvio que nesse caso específico o infrator ele buscou a melhor oportunidade, a oportunidade em que a vítima estava sozinha em via pública e que não havia nenhuma vigilância que pudesse impedir o crime. Então, poderia ter acontecido ali ou com qualquer outro local. O agente estava motivado para poder praticar o crime e a vítima estava ali próximo, que era alvo desse infrator. Então, infelizmente, aconteceu no centro, numa segunda-feira, às 14 horas, local praticamente improvável de acontecer aquele tipo de crime. Não é, se a gente pegar as análises estatísticas, não é um local onde a gente colocaria a viatura, que seria um pouco mais à noite, em determinados outros bairros, que a gente tem histórico de disparos de arma de via pública, homicídios tentados, lesões corporais, ameaças, que a gente mapeia para poder lançar o policiamento e engrossar, né, a malha protetora do município. Então, basicamente é isso, fugiu o padrão dos locais onde a gente costuma lançar o policiamento para prevenir o crime. Em locais desses que costumeiramente acontece muito essas situações, a Polícia Militar tem atuado aí com diversas operações, retirando diversas motos de circulações e demais armas de fogo e tudo. Operações como essa têm surtido um efeito muito grande da Polícia Militar e que continuam acontecendo, né? Não só as operações integradas que são feitas com o GPMOR, as motos das companhias, de modo a dar esse combate à desordem, esse combate ao instrumento que é utilizado para a prática de crime violento, que a moto é utilizada como instrumento meio de transporte para a prática de roubos e homicídios, tanto que desde que nós iniciamos essas operações nós temos a apreensão de 6 armas de fogo já nessas operações, e a gente ressalta também a integração com a Polícia Civil. Sábado agora nós estamos fazendo uma operação justamente para poder prender autores de posse ilegal de arma e autores também de crimes de homicídio, ligados a homicídios na cidade de Patos. Então, esse é um trabalho constante que a gente tem feito para levar a sensação de segurança. E, infelizmente, um crime desse, ele realmente traz essa sensação momentânea de insegurança que a gente acredita que com mais trabalho, com mais afinco, vai recuperar essa sensação com a população patense. Um policial aposentado acusado de uma tentativa de homicídio ocorrida no ano de 2014 em Patos de Minas foi levado a julgamento na tarde de hoje no Fórum Olímpio Borges. Nesta quarta-feira aconteceu mais um julgamento no Fórum Olímpio Borges em Patos de Minas. Este referente a uma tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Santa Luzia em 2014. Segundo o Ministério Público, o acusado Lorival Pereira e a vítima, Tiago da Silva, conhecido também como Tião Prata, teriam algumas desavenças. Em datas anteriores ao ocorrido, Tiago teria ameaçado alguns familiares do policial aposentado. No dia do fato, dia 15 de junho de 2014, o acusado foi até a casa da vítima do bairro Santa Luzia, chamou por ele, e teria efetuado 5 disparos, sendo que 3 atingiu a vítima. Hoje, ele foi julgado e os jurados do tribunal do júri formaram a maioria
para absolver. Então, Lorival foi absolvido pela tentativa de homicídio que aconteceu em 2014. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Obrigado, Isabela, pelas informações. Daqui a pouco aqui no News, contratações de pessoas com deficiência ainda não atingem meta no mercado de trabalho. E você vai ver que professores e estudantes participam de ação para conscientização sobre a campanha Setembro Amarelo. A Operação Controle foi deflagrada hoje pelas polícias civil e militar em Patos de Minas, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, a posse ilegal de armas de fogo, de grosso calibre e de outros crimes. A operação é fruto de investigações da Polícia Civil e da colaboração da comunidade. Segundo a polícia, resultou na apreensão de uma pistola, uma espingarda calibre 12, drogas e outros materiais. A polícia reforçou a importância da parceria com a sociedade, convidando a população a continuar denunciando qualquer atividade suspeita. Mais detalhes sobre essa operação a gente vai trazer para você nos nossos telejornais amanhã no 30 Minutos, no programa Guia Boaventura e também aqui no NTV News, sobre toda essa investigação que resultou na apreensão desses materiais aí que você viu nas imagens. Mudando de assunto, nesta quarta-feira, na Escola Zama Maciel, uma ação de conscientização sobre a campanha Setembro Amarelo foi realizada envolvendo estudantes e professores. Neste mês de setembro, marcado pela campanha Setembro Amarelo, alunos da Escola Estadual Zama Maciel organizaram uma significativa ação de conscientização sobre a prevenção do suicídio. O evento, que teve início nas dependências da escola, contou com atividades educativas e distribuição de materiais informativos. Nós levamos os alunos, enfatizando aí que foi os alunos do 6º ao 9º ano integral, nós levamos os alunos para o laboratório de informática e eles fizeram uma pesquisa no laboratório, buscando então que a gente pudesse fazer alguns cartazes, alguns painéis dentro da escola. E cada turma ficou responsável por um painel e foi fantástico. A adesão de todos os alunos e no final a gente viu a empolgação de todos, que a gente pôde perceber que realmente aconteceu uma rede de apoio um com os outros. O professor Daltinho explicou como surgiu a ideia de levar uma ação tão importante como essa para os alunos. A proposta do projeto não é trabalhar o suicídio em si, muito pelo contrário. Através bem democrático e participativo, os alunos escolheram um tema para que nós pudéssemos trabalhar dentro da campanha de uma forma harmônica e espontânea. E o tema escolhido por eles foi Vale a Pena Viver. O projeto foi visto com bons olhos pela diretora, que se diz orgulhosa de todo o trabalho realizado pelos alunos. É muito bom ver os professores engajados nessas ações. Foi uma ideia do professor Daltinho e ele agregou todos os alunos e professores nessas ações. Trabalhando na mão contrária à prevenção do suicídio, essas ações elas enfatizaram a valorização da vida, a comunicação não violenta na escola, a harmonia que deve ter, o clima de confiança. E a escola tem um papel muito importante em trabalhar com os alunos esse acolhimento diário na escola, para que eles sintam-se esse pertencimento à nossa escola e para que realmente ele valorize os seus momentos, ele valorize a sua vida. Após a atividade na escola, os estudantes se deslocaram para a rodoviária de Patos de Minas, onde abordaram passageiros e moradores sobre a importância da saúde mental e da busca por ajuda. A iniciativa visou não apenas informar, mas também combater o tema, ressaltando que falar sobre suicídio é essencial para salvar vidas. Os alunos, motivados pela empatia e desejo de mudança, demonstraram que a prevenção do suicídio é uma responsabilidade coletiva e que cada um pode fazer a diferença ao oferecer apoio e escuta ativa. Foi um projeto muito bom, né? Sim, a gente aprende muitas coisas. Nós não trabalhamos a palavra suicídio
e sim a prevenção ao suicídio, que vale a pena viver. Foi um mês de muito aprendizado. Foi muito legal, pelo que o tio Daltinho fez. Ele falou com a gente, bateu papo, a gente estudou sobre o Setembro Amarelo e a gente não falou sobre suicídio, muito pelo contrário. A gente falou que vale a pena viver e que a palavra suicídio tem um significado muito forte e que vale a pena viver porque temos paz, alegria e felicidade. No mês que se celebra a luta da pessoa com deficiência, data que marca a construção de mobilizações para a inclusão social, a gente chama atenção para os desafios que são enfrentados por esse público no mercado de trabalho. Você já refletiu quantas pessoas com deficiência trabalham na sua empresa? Quantas estão ao seu lado e têm adaptações corretas no posto de trabalho delas? O certo é as empresas seguirem aquilo que prevê a Lei 8.213 de 1991. Em seu artigo 93, ela determina que empresas com 100 ou mais empregados preencham de 2 a 5% dos seus cargos com pessoas com deficiência. Essa lei existe desde 1991, tem mais de 30 anos, né, de vigência, porém a fiscalização do cumprimento dessa lei se tornou sistemático por parte do Ministério do Trabalho a partir de 2008 e 2009. A gente tem metas específicas de inclusão e fiscais destinados à fiscalização das empresas para o cumprimento dessa cota. Em meio a esses requisitos, surgem as várias histórias de pessoas com deficiência que não conseguem emprego e acreditam que não são tratadas da maneira correta. Esse é o caso da Gabriela, que durante todo o ano de 2023 se candidatou para várias vagas, mas em algumas vezes não passou nem da fase dos currículos. O que eu sinto, assim, progressivamente, é que é muito difícil, assim, conseguir uma vaga, e isso tem muita relação com a deficiência, né? As vagas com PCD são de muita baixa qualificação, então a gente fica até desanimado, tá? Porque os salários são mais baixos, as exigências, o nosso currículo está um pouco acima, né? Eu já estou fazendo doutorado em Direito. De acordo com o Cine, são divulgadas mensalmente cerca de 50 vagas para pessoas com deficiência em Belo Horizonte. Se calcularmos diariamente o número de vagas disponíveis no painel, apenas cerca de 3% são direcionadas a este público. Muito além de contratar, de dar condições, a gente precisa garantir que as pessoas vão ter a mesma vivência laboral dentro da empresa como uma pessoa que não tem uma condição especial. Então, trabalhar a acessibilidade é um ponto super importante, é uma condição que viabiliza, de fato, a nossa contratação, a gente ter colegas com alguma condição especial. Outros pilares buscam tornar a atração de novos colaboradores melhor e um ambiente mais respeitoso e acolhedor com os colegas que possuem deficiência. É a gente preparar a organização, não só no processo de comunicação, de uma comunicação mais inclusiva, mas também para que a nossa liderança possa entender que é possível a gente buscar a competência das pessoas e não necessariamente eu ficar focado numa determinada condição física dela. O Adilson, por exemplo, trabalha na área de manutenção e diz que sua deficiência não atrapalha em suas funções. Um acidente jogando futebol causou um descolamento de retina, que resultou em cegueira total no olho direito. Ele conta que descobriu a lesão em um exame para entrar em outra empresa e não foi contratado devido a isso. E foi aqui que ele encontrou acolhimento e respeito. Com minha deficiência, eu consigo fazer todas as coisas normalmente, né? Não sou discriminado por isso. Meu trabalho à noite, eu trabalho de madrugada. A minha função, ela não me atrapalha de forma nenhuma. Em instantes tem a previsão do tempo aqui no News. Você vai ver que morador pede providências para manutenção de praça. E após série de incêndios, bombeiros registram nova ocorrência de fogo em vegetação. Agora tem reclamação que vem do bairro Cidade Jardim, onde um morador pede providências para a falta de manutenção em uma praça.
Os moradores do bairro Cidade Jardim, em Patos de Minas, estão indignados com a situação de abandono de uma área verde do bairro, que, segundo eles, tem sido utilizado como depósito de lixo, abrigo para animais mortos e outros resíduos. Sem iluminação adequada e sem cuidados básicos, a área que deveria ser um local de preservação e lazer se transformou em um verdadeiro problema para quem vive na região. Aqui não tem luz. Ninguém vem aqui. Quando vem aqui é uma vez no ano para fazer a limpeza. É os moradores que brigam aqui para arrumar. Aí quando acham um que faz uma benfeitoria aqui na praça, a prefeitura obriga a arrancar. Aí fica difícil. Cansado de esperar por uma solução, um morador decidiu por conta própria construir o passeio ao redor da área, buscando melhorar a situação. No entanto, o morador foi surpreendido por uma multa aplicada pela prefeitura. Além disso, ele teve que retirar todo o passeio que havia feito e terá que refazer o meio-fio conforme as exigências municipais. Nosso vizinho aqui fez um passeio aqui na nossa praça, coisa que a prefeitura nunca veio fazer para a gente, nem meio-fio eles faz. A população limpa a praça porque a gente não aguenta mais cachorro morto, motoca roubada dentro de buraco, gente à noite escondendo de polícia. E como o vizinho aqui é proprietário do prédio, ele fez o passeio e foi notificado e autuado pelo CONDEMA, uma multa absurda. Ele teve que arrancar o passeio que ele fez e diz que a gente não pode usar a praça. Sempre que foi a gente que plantou as árvores e fez o estacionamento. Ele foi multado e nós não pode usar a sombra. Além da indignação com a multa aplicada ao vizinho que tentou melhorar o espaço, Nélio disse que já procurou a prefeitura. Entretanto, até o momento ele não recebeu resposta nem qualquer tipo de atitude concreta por parte do poder público. Nós procuramos, inclusive eu mandei mensagem para o prefeito. Ele falou que meio-fio era de responsabilidade do proprietário. Eu te mostrei aqui, como é uma praça, então é responsabilidade da prefeitura fazer o meio-fio e o calçamento, porque nós que tem lote, sujas, vai, multa e obriga a fazer passeio. Por que a praça é da prefeitura eles não vêm tomar conta e fazer o passeio também? Assim, os moradores do Cidade Jardim esperam que algo seja feito para resolver os problemas. Eu espero que a prefeitura tome uma providência aí, faça esse passeio, o meio-fio, bota uma iluminação aqui, porque nós já não estamos aguentando mais, não. Aqui foi um cemitério de cachorro. Em nota enviada ao jornalismo da NTV, a prefeitura disse que o local não está abandonado e que a equipe de manutenção esteve na praça do bairro Cidade Jardim no dia 28 de agosto deste ano. Também, conforme o município, não foram encontrados registros de notificações ou multas, seja no setor de fiscalização em posturas ou no setor de fiscalização de obras relacionadas à remoção de passeio da área verde. A nota da prefeitura ressalta, no entanto, que outras notificações foram emitidas, mas referentes a moradores que estavam utilizando a área para o depósito de materiais de construção, orientando-os a remover o entulho. Uma série de incêndios mobilizou ações do Corpo de Bombeiros na noite desta terça-feira em Patos de Minas. O fogo atingiu áreas em diversos bairros. Diversas ocorrências de incêndios florestais foram registradas em Patos de Minas, mobilizando o Corpo de Bombeiros para conter as chamas em 7 bairros da cidade. Dentre eles, Vila Operária, Laranjeiras e Sol Nascentes. Graças à rápida resposta do Corpo de Bombeiros, as equipes conseguiram controlar os focos de incêndios e evitar maiores danos. Foi uma noite atípica para nós, né? Principalmente porque as ocorrências que a gente registrou agora no período noturno, elas superaram as ocorrências, né, relacionadas a incêndio florestal durante o período do dia. Então, pegou as nossas guarnições, quase todas elas foram empenhadas agora à noite para atender essas ocorrências. E a gente ressalta, né, que justamente por ter dado um tempo a mais já sem chuva, o tempo volta a ficar seco, favorecendo com que esses incêndios voltem a acontecer. A atipicidade de hoje foi justamente esses incêndios terem ocorrido menos durante o dia e agora pegar a gente de surpresa à noite, né? Acontecendo vários, a gente chegou a ter 7 incêndios diferentes em tela para poder atender, mas as nossas guarnições foram todas empenhadas e conseguimos debelar com sucesso, né?
e a tempo também com agilidade. Esteve afetada ali a região do Vila Operária e do Várzea, né? Também a região do bairro Laranjeiras foi afetada e mais algumas outras regiões, mas ressalto que todos esses bairros foram atingidos foram por incêndios de pequena magnitude. E as nossas equipes, tendo conseguido chegar a tempo, conseguimos debelar esses incêndios também na região, também mais para o início deles, né? Favorecendo com que não se alastrassem e tomassem proporções maiores. Pois é, na tarde de hoje, mais um incêndio foi registrado em Patos de Minas, desta vez nas proximidades ao tiro de guerra. O fogo se alastrou rapidamente e consumiu cerca de 1.500 metros quadrados de vegetação. O incêndio em vegetação ocorreu no bairro Santo Antônio e afetou, além da área de vegetação, a área residencial do bairro. Moradores contribuíram para a rapidez do controle das chamas. Nós saímos com 2 viaturas, totalizando 4 militares, e ao chegar no local, os moradores próximos já estavam fazendo um combate. Então, mesmo assim, o Corpo de Bombeiros teve que fazer a utilização de água para poder combater. Então, dessa maneira, em torno de 30 a 40 minutos, nós conseguimos debelar o incêndio. O fogo atingiu mais de 1.000 metros quadrados de área, incluindo lotes vagos e casas. Em torno de 1.500 metros quadrados que atingiu. É importante dizer também que algumas casas foram atingidas, né, alguns lotes vagos, então o fogo chegou bem próximo mesmo da estrutura de algumas casas. Então um acionamento rápido foi de forma bem eficaz. As causas do incêndio ainda não foram determinadas. Ninguém ficou ferido. Ainda não sabemos, né? A gente não pode confirmar com 100% de certeza, mas pode ser que alguém tenha colocado, porque realmente, como atingiu as casas, né, em outros lugares também, mas não dá para afirmar 100% de certeza. Não teve nenhum ferido e também nenhum dano estrutural em nenhuma casa. O IMET publicou aviso de onda de calor para os próximos dias, com temperatura que deve ficar a 5 graus acima da média. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser com calor e tempo seco no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. A umidade relativa do ar registra 20%. Em Patos de Minas, mínima de 18 graus e máxima de 35. Em Lagamar, varia de 20 a 36 graus. Em Lagoa Formosa, de 18 a 33 graus. Em João Pinheiro, a mínima prevista é de 18 e a máxima de 36 graus. Em Monte Carmelo, de 20 a 37 graus. E em Varjão de Minas, a mínima será de 18 e a máxima de 33 graus nesta quinta-feira. Calorão por aí, né? Hoje já fez bastante calor e a previsão de a temperatura elevar nos próximos dias aí, essa nova onda de calor. A seguir aqui no News, eleições 2024, o Instituto divulga pesquisa de intenção de voto em Unai e Justiça Eleitoral realiza teste público em urnas eletrônicas em Patos de Minas. O IMPAC, Instituto de Pesquisas Aplicadas e Consultoria, divulgou pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Unai. Confira aí. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos a prefeito de Unai, o candidato Tiago Martins, do PL, lidera com 38,09% da intenção de votos. Rafael, do Partido Novo, vem na sequência com 14,06%. Alino Coelho, do PSDB, tem 11,72% e Andréa Machado, do PRD, tem 11,52%. Logo, os candidatos Rafael, Alino e Andréa estão tecnicamente empatados, já que a margem de erro da pesquisa é de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Chicão Sincero, do PV, e Calixto Martins Souto, do PSB, tiveram menos de 1% da intenção dos votos. 5,27% dos entrevistados disseram que vão votar em branco ou nulo e 18,16% não souberam ou não responderam.
Quando os eleitores foram perguntados sobre quem tem mais chance de vencer a eleição para prefeito em Unai, independente do candidato que irá votar, Thiago Martins foi apontado por 54,88% como o favorito. Andréa Machado aparece com 9,57%, Alino Coelho com 8,01% e Rafael com 7,23%. Já os demais candidatos obtiveram menos de 1% das menções. 1,37% disseram que nenhum dos candidatos tem chances e 18,36% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi realizada pelo INPAC, Instituto de Pesquisas Aplicadas e Consultoria Limitada, no município de Unai, Minas Gerais, e foi realizada com recursos próprios, com 504 entrevistados entre os dias 14 e 16 de setembro de 2024. As urnas eletrônicas que serão utilizadas em Patos de Minas nas zonas eleitorais 210 e 330 nas eleições municipais deste ano foram testadas publicamente nesta quarta-feira pela Justiça Eleitoral. Das 517 urnas das zonas eleitorais 210 e 330 que serão distribuídas em Patos de Minas e nas cidades da região, 6 foram escolhidas de forma aleatória e levadas para uma simulação. Todos os dados dos candidatos de 2024 já haviam sido cadastrados nas máquinas e os números reais foram usados para comprovar tanto a veracidade do cadastro quanto dos resultados pós-votação. Nós vamos conferir a urna como se estivesse funcionando no dia da eleição. Vai ser uma votação como se fosse no dia da eleição, o número vai ser inserido e nós vamos verificar ali no resultado se o número inserido é aquele que efetivamente vai constar da urna. Antes do início da simulação, a 0ª foi impressa para comprovar que não haviam votos computados. 6 voluntários foram escolhidos para a realização da votação. Após terem escolhido seus candidatos, a urna gerou os resultados da mesma forma que são gerados nos dias de votação oficial. O teste também é muito importante para detectar eventuais problemas que podem ser resolvidos antes do dia 6. Quando se trata de matéria, digital, tecnologia, informática, a cada ano nós temos melhores recursos e a possibilidade de realizar da forma mais rápida a apuração e encaminhamento dos dados. Evidentemente que problemas podem acontecer. Nós tivemos aí, estamos tendo essa questão dos incêndios, pode afetar uma rede elétrica, pode ter um problema, mas nós não esperamos problema nenhum e acreditamos que a apuração será realizada de forma muito rápida. As urnas têm o terminal biométrico, nós temos também, para o caso de alguma urna apresentar algum problema no dia das eleições, é raro, mas pode acontecer e nós temos que nos acautelar. Então nós temos as urnas de contingência que imediatamente serão encaminhadas ao local para a continuidade das votações. E os votos eventualmente realizados na urna que der defeito, também eles não são perdidos. Esses votos podem ser posteriormente apurados e serão apurados na contagem total dos votos. Com os testes finalizados, todas as urnas são novamente lacradas e entregues no 15º Batalhão da Polícia Militar em busca de mantê-las seguras. No dia 5, um dia antes da eleição, outro teste oficial será feito com urnas também escolhidas de forma aleatória por todo o estado. Na véspera das eleições, serão sorteadas, entre todas as seções do estado de Minas Gerais, serão sorteadas 3 seções e irão enviar as urnas pelo meio mais rápido possível, aqui em Patos por avião, para o TRE, e lá no TRE, essas 6 urnas vindas de qualquer seção do estado serão também submetidas ao mesmo procedimento para garantir também a lisura e a transparência do processo. É importante que a população tenha confiança no nosso sistema eleitoral, visto que a votação no Brasil já foi considerada uma das mais seguras e invioláveis do mundo por não utilizar nenhum tipo de rede ligada à internet. O que eu recomendo fortemente às pessoas é que no dia das eleições levem a cola, com o nome dos candidatos, para que não tenha aí algum esquecimento, para que vote com tranquilidade e também não tem problema, não precisa correr para votar, porque a votação é muito rápida na urna eletrônica. Então, a pessoa pode ir com calma, com segurança, olhar na colinha lá o número do seu candidato, votar e na sequência correta, obedecendo, porque vai aparecer a votação na urna, na tela, olhar a tela. Tem muita gente que não olha a tela, ele vota, quer votar, tem aquela ansiedade, vota antes de aparecer a tela. Então que ele aguarde a tela e faça a votação, vai dar tudo certo no dia das eleições. Depois do intervalo, a Receita amplia a fiscalização e terá informações das movimentações financeiras no cartão de crédito.
E ainda o aumento na busca por crédito entre empresários do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro. A Receita Federal ampliou a fiscalização sobre as movimentações financeiras, passando a ter informações dos cartões de crédito e das instituições de pagamento. As informações serão repassadas por meio de uma declaração semestral. Isso ocorrerá quando o valor movimentado por mês for superior a 5 mil para pessoas físicas e 15 mil para empresas. A partir de 2025, então pensando nisso, a partir de 2025, as instituições financeiras, sejam tanto de cartão de crédito, de pagamento, que são os bancos digitais que a gente conhece, eles serão obrigados a fornecer informações mais detalhadas para a Receita. Então, os valores movimentados, eles terão maiores critérios para serem declarados. Odiado por uns, mas adorado por outros, o cartão de crédito é muito utilizado por aqueles que querem praticidade na hora de realizar os pagamentos. Mas é necessário estar atento às novas regras da Receita Federal. Essa ampliação na coleta de dados, sobre a coleta dessas informações, ela gera muitas dúvidas para os contribuintes. No entanto, a Receita ela já ressaltou que essa medida é só para garantir a segurança jurídica e combate à sonegação fiscal. Para o cidadão comum, para o contribuinte comum, a principal mudança vai ser ali no controle mais rigoroso das suas movimentações financeiras. Ou seja, aqueles valores movimentados, eles têm que ter origem para você não ter assim um problema de informações divergentes com a Receita. A Receita Federal já coletava dados sobre movimentações financeiras por meio da e-Financeira, um sistema que reúne informações consolidadas sobre contas bancárias, investimentos e outras operações. A Receita ela já coletava esses dados, entretanto ela só ampliou o escopo ali de fiscalização. A e-Financeira, que é essa declaração, ela foi instituída lá no ano de 2015, ela veio para substituir uma outra declaração que já existia, que era a DIMOF. Então, com o passar dos anos, ela só foi aprimorando e ampliando, a fiscalização em relação às movimentações financeiras. Então, a e-Financeira ela é um programa dentro do programa SPED da Receita Federal que reúne diversas outras declarações, e que vai servir mesmo de suporte para a Receita para evitar a sonegação fiscal. As contratações de financiamentos entre os empresários do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro quase que dobraram em 2024. A busca por crédito entre janeiro e agosto subiu 85%, isso em relação ao igual período do ano anterior. Entre janeiro e agosto foram liberados R$624 milhões em financiamentos pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais para empreendedores de todos os portes e prefeituras do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Isso significa que a região está crescendo, que os empreendedores estão acreditando que podem fazer mais. E a gente fica muito feliz em poder oferecer linhas de crédito muito adequadas para que eles possam tirar os seus planos, os seus projetos da gaveta e transformar em realidade, o que vai gerar mais emprego, mais renda e mais oportunidades para as pessoas aqui da região. O perfil dos empresários é, em sua maioria, voltado ao agronegócio, que é muito forte e cada vez mais crescente na região. Logicamente que a região aqui, o agro tem um peso muito grande. E em função disso, as principais linhas estão sendo direcionadas para o agro. Para vocês terem uma ideia, nós aumentamos em 15% o volume de financiamentos disponibilizados para o agro na safra 2024-2025. E Patos e região têm sido protagonista na tomada desses recursos. Para vocês terem uma ideia, ano passado, na última safra, 40% dos recursos da safra foram financiamentos para a região. Logicamente que também tem uma participação importante dos outros setores produtivos e tem crescido de forma muito relevante. E eu trago uma novidade muito importante para o seu público, que para os micro e pequenos empresários a gente está lançando uma linha muito importante agora, que são de 72 meses para capital de giro. Isso vai ser possível com que as pessoas efetivamente
possam fazer os seus projetos de forma mais adequada. Para aqueles que querem buscar os financiamentos e investir em seus negócios, são oferecidas várias linhas de crédito. Nós temos uma linha vasta que atende todas as necessidades do empreendedor mineiro. Eu gostaria de ressaltar algumas delas, se você me permitir. A principal é a questão da inovação. As melhores linhas que nós temos hoje é para inovar. E quando eu falo inovação, não é nada disruptivo, alguma coisa que não exista. Eu vou dar um exemplo aqui. Se nós temos um empresário aqui em Patos de Minas que tem uma fábrica que faz tênis e ele deseja abrir uma linha para fazer chinelos. Isso é novo para ele, então é inovação para nós e a gente vai achar uma forma de enquadrar essa linha. E são linhas muito, muito boas, porque todas elas estão em um custo abaixo da oportunidade, ou seja, a taxa é menor do que a Selic. Outras linhas são de sustentabilidade. O banco tem uma preocupação, Amanda, muito grande com essa questão. Por isso nós temos aqui feito um trabalho muito intensivo de oferecer linhas que façam transição energética. Por exemplo, nós somos protagonistas no financiamento de usinas fotovoltaicas, que faz com que a gente tenha uma matriz energética mais limpa. Aliás, Minas tem sido um exemplo nessa questão. Basta que o interessado acesse o nosso site www.bdmg.mg.gov.br. Lá terá todas as informações para ele se autosservir. Agora, uma última notícia. Na tarde de hoje, a Polícia Militar conseguiu recuperar uma grande quantidade de materiais furtados no comércio de Patos de Minas. Pelo menos 4 pessoas foram detidas. Nesta quarta-feira, a Polícia Militar de Minas Gerais prendeu 4 suspeitos por terem cometido furtos em vários comércios de Patos de Minas. Conversamos com o Tenente Lion, que nos dará mais informações. A Polícia Militar foi acionada aí nessa quarta-feira para atendimento de uma ocorrência de furto, inicialmente em uma farmácia da cidade, e lá obtivemos informações importantes trazidas aí pela população, pelas vítimas, pelos atendentes aí dos comércios, indicando aí uma possível autoria, né? Essas informações foram trabalhadas e no decorrer do dia a gente conseguiu compartilhar os levantamentos feitos com equipes de outras cidades, com outras guarnições, até que logramos êxito em abordar parte do grupo ainda dentro da cidade e outra parte já na rodovia, na BR-365, evadindo aí sentido a cidade de Uberlândia, cidade essa de origem dos autores. Foram presas nesse fato 4 autores, sendo um homem e 3 mulheres. O grupo agia em bando nos comércios, né? Atuaram em supermercados, farmácias, em alguns comércios da cidade, com parte deles intertendo ali os funcionários, enquanto a outra parte praticava ali a subtração de alguns bens, né? No geral foram subtraídos aí bens de caixas de bombom, produtos alimentícios, algumas roupas, e todo esse material foi recuperado nessa data aí pela Polícia Militar, numa ação conjunta e integrada aí do 15º Batalhão e do 46º Batalhão, com finalização da abordagem aos autores já próximo à cidade de Patrocínio. Inicialmente, os autores aí relataram que levariam esse material para ser vendido aí na cidade de Uberlândia. A gente está verificando ainda a situação aí de vida pregressa dos autores em relação a crimes, mas já foi constatado aí passagens diversas, principalmente crimes relacionados aí a patrimônio, a furto, e pelo menos 2 ali dos autores. Com essa, o NTV News vai ficando por aqui. Volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima noite. Até lá.